eu vou estar aqui falando de EFT. E o meu dia hoje foi tão especial, porque pensando no que a gente vai estar fazendo aqui hoje, e mesmo como eu estava dizendo, se a pessoa conhece muito o IFT, esse encontro vai ser muito legal, porque às vezes a gente escuta de uma forma diferente, a gente como a gente está num momento diferente, a gente sente de uma forma diferente. E aí eu quero te dizer que eu vou falar do IFT hoje como se você não conhecesse, de uma forma bem iniciante, bem simples. Claudete, seja bem-vinda. Bem simples para todo mundo. E quem já souber vai ser ótimo, porque vai entender detalhes e vai pegar detalhes. E eu quero dizer uma coisa. Eu estou repensando o meu tópico da semana que vem, que eu já tinha falado para algumas, porque eu acho que a gente seria muito legal repetir o IFT e fazer mais rodadas, mas aí a gente fala isso no final do nosso encontro de hoje. E hoje também tem uma coisa interessante. Como eu vou estar mostrando o IFT, eu não preparei os slides. Então, eu depois até quero o feedback de vocês para ver, Mônica, seja bem-vinda. Eu até quero o feedback de vocês para saber como é que vocês acham do encontro com slides e sem slide. O legal seriam as duas coisas juntas, mas seja bem-vinda, Célia. Mas hoje vai ser eu mostrando o IFT para vocês. E eu tenho aqui o meu slidezinho, porque aí só para eu ir seguindo a ordem do que eu preparei e do que eu quero falar para vocês com o IFT. Vamos começar? Então, vamos fazer uma coisa para a gente começar? Vamos respirar juntas, todas nós, e sentindo que todo momento é um momento de recomeço, porque nós temos a escolha, e a escolha vem em cada segundo da nossa vida. Nesse momento, você escolheu estar aqui, aprendendo IFT, que é uma ferramenta poderosíssima que transformou a minha vida. Eu falo do IFT, eu fico arrepiada, porque eu conheço muita coisa, eu sou uma curiosa, eu fiz cursos, vocês falem e eu conheço, e o IFT foi aquele que realmente transformou a minha vida. E eu fico muito honrada de estar aqui hoje fazendo esse encontro. O nosso encontro de hoje do IFT é para romance, porque o meu grupo é de romance, né? E eu falo de amor. Porém, e eu sei que tem meninas no grupo que já estão até namorando e estão bem de amor, o IFT ele serve para qualquer coisa. Então, se você tem uma outra questão hoje para ser resolvida, traga essa questão. Aliás, agora que a gente respirou e a gente está começando, eu vou pedir um favor. Escreve no papel, e por favor, eu estou com a minha água, um papel e uma caneta para a gente escrever. É muito importante fazer o IFT e escrever o que você está fazendo na rodada, porque senão você não tem como. Quando a gente mexe com energia, é como se fosse segurar, seja bem-vinda, Daiane, é como se fosse segurar a água. A energia, ela é leve, vamos dizer assim, me falta a palavra agora. Então, se a gente não é muito específico, a gente não consegue medir, a gente não consegue entender. Por isso que o IFT Maria Luzia, seja bem-vinda. O IFT é muito importante escrever. Então, por favor, caneta, papel e água. Um dos motivos que o IFT não funciona é que a pessoa não bebe água suficiente. E eu vou explicar até o final de hoje, a gente vai entender bastante coisa de como é o IFT, que vocês vão gostar muito do encontro de hoje. Eu quero pedir para você escrever no papel a primeira coisa, algo que esteja te incomodando agora. Pode ser de romance, porque vai ser o nosso foco, mas se não for romance, eu quero que você escreva no papel um problema que você tenha hoje em mente. Alguma coisa na sua mente hoje que está te... E eu vou escrever também. Eu vou escrever o meu problema aqui.
E eu escrevi o meu. Porque a gente vai, durante esse encontro, focar nisso que você escreveu aí agora. Então, nós vamos aprender muita coisa, mas enquanto nós estamos aprendendo muita coisa, a nossa energia já sabe, porque você já escreveu, aonde que ela vai ser tocada e aonde você vai despertar. E eu garanto para você que alguma transformação para algumas pessoas grande, para outras pequenas, porque nem dá para a gente medir, você vai conseguir ver. Eu quero começar a falar do IFT na minha vida, rapidamente. E tem até, para quem quiser ver, tem um vídeo que eu coloquei no YouTube falando do IFT na minha vida. E como eu aprendi o IFT. Então, resumidamente, quando o meu filho hoje tem 13 anos, do meio. Quando o meu filho de 26 anos, eu tenho um filho de 26, depois eu tive um de 13. Quando o de 26 nasceu, eu comecei a desenvolver, eu comecei a ter dor de cabeça forte e enxaqueca. Muita enxaqueca, muita dor de cabeça forte. Eu ia parar em hospital, eu fiz tudo que era tratamento, enfim, eu fiz um monte de coisa, nada resolveu. Isso 26 anos atrás. 13 anos atrás, eu ouvi falar da IFT. Eu morava na Califórnia e eu fui numa pessoa e eu fiz uma sessão com ela de IFT. Seja bem-vinda, Rosi. Flor da noite. Aí eu comecei a fazer o IFT 13 anos atrás com a Marilyn Gordon, que é uma pessoa excepcional. Eu já fiz vários cursos com ela. Eu detestei o IFT. Eu ficava batendo naqueles negócios, ela me pedia para ficar falando um monte de coisa, eu não vi nada, eu achei um horror e nunca mais eu quis ouvir falar de IFT. 10 anos depois, 9 anos depois, eu reencontrei o IFT, porque quando eu fui na Marilyn, era por causa da minha dor de cabeça, que sempre, naquele período, foi o meu maior problema, a minha dor de cabeça. Eu digo que aquela dor de cabeça, não é minha dor de cabeça, aquela dor de cabeça foi o meu grande mestre. Porque por causa da minha dor, daquela dor de cabeça, eu aprendi muitas coisas. E o IFT foi uma. O que aconteceu? A dor de cabeça foi aumentando de tal forma que quando eu estava em São Francisco, mudando para a Flórida, 4 anos atrás, eu estava de um jeito que, assim, a minha vida não tava dando mais. Ou eu ficava assim, Deus, me dá um dia sem dor de cabeça. Porque se eu tiver um dia sem dor de cabeça, com esse alívio de não ter dor de cabeça, eu vou ter força para continuar, porque eu não aguento mais. Eu abria o olho, era dor de cabeça e não tinha o que, nada resolveu. Até eu começar a fazer o IFT. E me emociona tremendamente. Eu fiz muitas outras coisas junto com o IFT, mas o IFT foi a ferramenta que transformou aquela dor de cabeça que era minha em algo que não é meu mais. Eu passo dias sem dor de cabeça, eu passo muito tempo sem dor de cabeça. Quando a dor de cabeça vem, porque eu ainda tenho cabeça, certo? E eu sou humana, eu faço as minhas rodadas de EFT e eu não sou mais dominada pela dor de cabeça. E isso, para mim, e quem me conhece há mais tempo sabe do IFT na minha vida e sabe disso tudo, e foi um milagre pela minha persistência. Então, foi assim que eu conheci o IFT. Quando eu comecei a fazer e eu comecei a ver benefício na minha vida, eu comecei a estudar profundamente. Então, eu peguei o avião, fui até a Califórnia, daqui da Flórida até a Califórnia para fazer curso com os melhores profissionais. Fui para North Carolina, fui para dezenas de lugares diferentes para ver os melhores profissionais. E eu tive a sorte, a bênção, a honra de estar com os melhores profissionais de EFT. Eu estudei com Dawson Church, que é o que faz eles chamam EFT Clinical EFT, com os melhores mentores de
relacionamento, que é o que eu quis sempre fazer. Então, isso é uma bênção para mim. E, ao mesmo tempo, hoje, eu estou emocionada agora, porque há 4 anos atrás, quando começou a resolver a minha vida, eu falei, eu quero fazer EFT em português. Tem vários profissionais no Brasil de EFT maravilhosos. Tereza, seja bem-vinda. Tem vários profissionais. Eu conheço alguns que eu ainda eu tenho prazer de dar como referência para quem quiser saber um bom profissional de EFT para fazer sessões. Eu conheço vários, mas eu sei que em inglês o EFT é muito mais conhecido do que em português. E é, sim, a minha missão falar do EFT na minha língua portuguesa, que eu tanto amo. O EFT é Emotional Freedom Techniques, que é técnica da libertação emocional. E quem começou o EFT foi o Gary Craig. Ele é um cara super inteligente, ele é engenheiro que conhecia programação neurolinguística e entendia eles chamam aqui de energy psychology, que é a psicologia da energia, é a medicina da energia, que aqui nos Estados Unidos é muito conhecido. Com profissionais, eu acho que vocês já ouviram falar do Bruce Lipton, um monte de gente que fala da energia que está em volta da gente. Gary Craig, ele veio com o EFT porque ele pegou tudo isso e o TFT, que no Brasil também é conhecido, não tanto quanto o IFT, eu acho, mas também é muito conhecido, e aí ele aumentou. E isso foi no comecinho foi em 1991. Em 1995, e eu escrevi aqui as datas, ele veio com o primeiro curso em DVD. Então, ele gravava os cursos do jeito que a gente está fazendo aqui e foi fazendo com as pessoas e as pessoas começaram a ver resultados. Pessoas com medo de água, por exemplo, de entrar na piscina, pessoas com fobia, qualquer tipo de fobia. Ele tem casos de fobia incríveis e doenças, sintomas físicos, como eu tinha a minha dor de cabeça, relacionamento com pessoas, prosperidade. Não existe uma situação, um problema que não possa ser usado com o IFT. E o IFT funciona para qualquer coisa que a gente focar. Então, o que basicamente é o IFT? O IFT, ele combina a medicina chinesa e a terapia, essa terapia que a gente conhece, que é a terapia que a gente chama convencional. É uma terapia convencional, que é a terapia de falar, né, cognitiva, eu entendo, eu falo, eu me expresso, e, ao mesmo tempo, a medicina chinesa. A medicina chinesa tem milhares de anos. E eu tive a sorte, antes de estudar esses cursos todos de coaching e tal, é muito interessante a vida da gente, vai colocando as peças do quebra-cabeça. E aí eu vou dar os nomes dos profissionais, sim, Eliane. Eu prometo dar, amanhã mando uma mensagem com os nomes de todos os profissionais que eu recomendo. Tem profissionais maravilhosos. Eu estudei acupuntura sem agulha, que aqui a gente chama acupressure. No Brasil é acupressão. Então, quando a gente faz acupressure, ou então a acupuntura com agulhas, o que nós estudamos? Nós estudamos os meridianos. E eu quero que você faça uma ideia do que seja o meridiano rapidamente. Eu prometo que eu não vou ficar pegando muito tempo nisso, mas eu quero muito que você entenda uma coisa para que você sinta agora, nesse momento, como é que você está. Então, eu vou pedir até para você prestar atenção no seu corpo, para colocar até a mão no teu coração, respirar fundo, e aí eu quero te dizer uma coisa. Nós temos o sangue, nós temos o nosso sistema circulatório, certo? E o nosso sangue,
ele corre pelo nosso corpo inteiro. Senão a gente tem problema. Se ele não correr bem pelo nosso corpo inteiro, a gente fica com problema. A gente tem o nosso sistema linfático, né? Ele corre pelo nosso corpo inteiro. Então, a gente tem que nos protege, nos deixa forte o nosso sistema linfático. A gente tem o nosso sistema digestivo, né? Que é toda a nossa digestão. A gente come e aí tem todo o nosso sistema digestivo. Que se a coisa não estiver caminhando direito, a gente fica com problema. A gente tem o nosso sistema neurológico. Meu Deus do céu. Você bateu aqui, eu senti a dor aqui, corre. A gente tem aquele canal, o nosso sistema rápido, que vai numa velocidade incontável com o nosso sistema neurológico. E nós temos o nosso sistema energético. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, e isso me arrepia, as pessoas vão saber do sistema energético tanto quanto os outros sistemas. Assim como na China, isso já é estudado em faculdade. Seja bem-vinda, Rita, boa noite. Maurinho, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece com o nosso meridiano, que é o nosso sistema energético? Nós temos canais. Então, se você olhar no Google e colocar lá meridianos, e até no meu site você vai encontrar imagens, você vai ver que nós temos, cada um é o nome de um órgão, e são canais de energia que correm pelo nosso corpo. E nós temos esse canal que a gente não percebe, mas a gente sente. Vamos supor que quando você... E eu vou tentar não misturar tanto, mas eu quero que você entenda o que eu falo. Quando você tinha 2 anos de idade, você levou um tombo. E aquele tombo gerou todo um trauma em você. O seu sistema energético, em algum lugar, de alguma forma, armazenou esse trauma. E aí, o que acontece com a IFT e como é que a gente trabalha com IFT? A gente fala do problema, usando, como eu disse, a psicologia convencional, enquanto a gente dá atenção para o nosso sistema de energia. Então, imagina, Angelita, seja bem-vinda, que você seja essa energia toda em pessoa, cheia de traumas e de bloqueios. Porque ele não me amou quando eu tinha 15 anos, porque ele falou que eu era feia quando eu tinha 9 anos, porque dinheiro é difícil, porque meu pai perdeu tudo quando eu tinha 2 anos, porque então a gente vai carregando na nossa energia todas essas histórias e com a EFT a gente vai encontrando essas histórias e a gente vai limpando do nosso sistema energético, assim como a gente toma remédio para limpar o nosso sistema digestivo, assim como a gente toma conta dos outros sistemas. Então, eu quero que você entenda que o IFT, ele usa, sim, a palavra, a gente está sempre falando, na maior parte do tempo, tem alguns momentos que a gente não precisa falar, mas verbalizando, ouvindo, a gente está acessando uma parte nossa do cérebro, enquanto uma outra parte da energia está sendo trabalhada com os meridianos. Eu adorei a forma que eu expliquei aqui, e eu espero, Fernanda, seja bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei do nosso sistema de energia, porque é tão importante o nosso sistema de energia no corpo como o nosso sistema neurológico, porque está tudo junto. Nós somos a energia que nós emanamos é tão importante quanto o sangue que corre na nossa veia. Não tem mais importante ou menos importante. Tem uma coisa no IFT que a gente diz assim, que é o que o Gary Craig, ele chama de afirmação da descoberta em português. Em inglês a gente fala discovery statement, que é assim:
A gente acredita no IFT que a causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo. Então, olha o que eu estou dizendo, que o corpo da gente tem esse sistema que eu já falei, que eu expliquei, que é o sistema de energia, certo? Por causa dos traumas que a gente foi tendo, a gente vai bloqueando essa energia e ela vai ficando, não vai ficando pura, limpa e maravilhosa, até a gente dar atenção a ela. Então, quando a gente encara de uma forma, de frente, de uma forma inteligente, e não é nem inteligente aqui, mas consciente, os problemas que nós já tivemos, enquanto a gente está tocando nos meridianos, que é o nosso sistema energético, a gente transforma essa energia. O legal do sistema energético, que é uma coisa impressionante, é imediato. É muito rápido. Você percebe mudança, no final da rodada, a gente já percebe mudança. E isso é o que eu mais adoro com o IFT. Eu começo a sessão de 1 hora. Então, vamos supor, eu começo a sessão de 1 hora e quem já fez sessão comigo sabe o que eu estou falando. No final da sessão, a pessoa não consegue sentir da mesma forma com o problema que trouxe. Assim como eu pedi para você escrever no papel, no começo desse nosso encontro, o seu problema hoje, no final desse nosso encontro, você não vai estar sentindo na tua energia da mesma forma. Isso não significa que você não tenha que encarar o problema de uma outra forma, porque vão aparecendo outros aspectos, que a gente também vai falar disso. Então, olha o que eu quero falar para você agora. Que o fator mais importante com a IFT é você saber os pontos certos, e é muito simples, hoje a gente já vai fazer agora, os pontos certos do IFT e o problema específico que você quer trabalhar. Várias pessoas chegam para mim e falam assim, IFT não funciona, IFT não funciona. Realmente, você vê, 13 anos atrás, eu fui fazer IFT e eu não gostei. Tem motivos que a IFT não funciona. Um, eu já falei que é não tomar água o suficiente, porque a nossa energia precisa de água, a gente precisa hidratar. Hidratar nossas células, hidratar, a gente precisa hidratar. Outra coisa é quando a gente não é específico em relação ao problema. E eu vou explicar hoje ainda como a gente vai fazer de uma forma muito específica. Outra coisa que acontece que a IFT acaba não funcionando é querer fazer muita coisa de uma vez só. Então, vamos supor, você vai pegar um quebra-cabeça e vai montar e olhar para todas as peças de uma vez só, ao invés de pegar uma peça, focar naquela peça e colocar no lugar certo. Quando a gente vem, por causa da nossa energia, do jeito que eu falei, que é muito show de bola, página linda, vídeo lindo, tudo lindo. Seja bem-vindo, Ivo Lindo. O que acontece com o IFT é que quando a energia da gente fica no ar, se a gente não concentrar, não consegue ver o resultado. E aí a gente fala que não funciona. Por isso que com a EFT, além de saber especificamente o problema que a gente está lidando naquele momento, o sentimento que envolve aquele problema, o sintoma, a reação, enfim, os aspectos todos do problema. Além disso, a gente dá um número. De 0 a 10, o quanto isso é um problema para você. Aliás, lembra que no começo eu pedi para você escrever no papel, e não é deixar na cabeça, não. Tem que escrever lá no papel. Escrever no papel o problema. Eu quero que agora, com a gente está aqui já 20 e poucos minutos, certo? Com o que eu falei da IFT, olhe ali no papel, com o problema que você escreveu, e, por favor, coloque de 0 a 10 o quanto esse problema é sério, real, verdadeiro na sua vida hoje. O quanto isso é um problema para você.
Eu coloquei 10 no meu problema. Porque comigo é assim, ou é 8 ou é 80. Então, eu escrevi um problema, que eu não vou falar, e aí eu coloquei 10. Porque neste momento, eu li e eu sinto que é o número que vem à minha cabeça. Tem uma coisa, e algumas pessoas falam assim, ah, mas eu não sei o número, não sei como fazer. Não tem certo e errado. Quando a gente fala de energia, o que vier primeiro é o certo. Não julgue a sua energia, não julgue o seu pensamento. O que aparecer para você é o que é. Você pode mudar depois. Então, eu brinco com algumas parceiras, e elas falam, ah, não sei se é 7 ou 8, pode ser 7,234? Pode. É o número que vier na sua cabeça. Porém, escreva um número. Porque aí você vai conseguir ver que vai desmontando. Às vezes, eu estou fazendo com uma cliente e aí ela colocou 10. Quando a gente está no 2, eu falo, quanto esse problema é verdadeiro para você agora? 2. E o que está por trás desse 2? A gente consegue ser específica e atingir todos os pontos e vai quebrando todo o problema, pedacinho por pedacinho. Então, se a pessoa fala, eu não consigo viver o amor, é super aberto essa frase. O que a gente vai precisar fazer? Ser específico. Então, eu vou pedir para você, com o problema que você escreveu, seja específico. Vai num momento da tua vida, por exemplo, que isso foi verdade. Pegue na sua memória alguma coisa que te prove. Se eu falasse assim para você, me prove que esse é um problema verdadeiro. Você vai falar, ah, quando eu fui na festa de aniversário da minha vizinha, eu disse para ele que eu estava encantada com ele e ele riu da minha cara. Esse é um problema, esse aí é bem específico. Ele usava uma roupa assim, assim, assado. Isso é super específico. E é isso que a gente está falando. Quando tem uma coisa muito interessante que eu quero que você entenda, voltando à questão da energia. Tudo, isso me arrepia. Tudo o que você enxerga hoje na sua vida, as pessoas, a sua conta bancária, a rua que você mora, o carro que você dirige, o ônibus que você pega, tudo você criou. Eu sei que dói. E o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos a capacidade de manifestar as coisas de acordo com as nossas crenças. Até quando a gente não acredita. Se eu falar para alguém, ó, se você colocar a mão no fogo, você vai queimar. Eu não acredito. Vai queimar de qualquer jeito. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: nós criamos a nossa realidade de acordo com as nossas crenças. E as nossas crenças nós aprendemos quando nós éramos crianças. Eu não tenho a crença da minha irmã. Nós temos a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma educação. Eu tenho as minhas crenças e ela tem as crenças dela. Por quê? Porque nós, cada uma, nós filtramos da forma que individual. E o que eu quero que você entenda, que na nossa energia, nós carregamos as nossas crenças, que nós aprendemos no nosso passado. O nosso sistema de energia, que a IFT vai trabalhar, vai ligar a essa crença específica. E que você tem que falar para mim de 0 a 10 o quanto isso é verdadeiro para você. Tá todo mundo me acompanhando? Então, olha só, eu falei, ser específico, aonde eu aprendi isso? E aí eu vou brincar com você. E a semana que vem eu tenho certeza que a gente vai fazer EFT parte 2. Por favor, venham todas, porque eu quero usar essa semana para a gente transformar, para você praticar e ver o IFT como é que funciona. Porque aí eu vou pedir para você fazer assim, ó. Quando você for reclamar de alguma coisa, ou concordar com alguma coisa, ou ficar alegre com alguma coisa, a pergunta é assim: aonde eu aprendi isso? Aonde eu aprendi a reagir dessa forma? De onde veio isso?
Se você encontrar alguém que te falou alguma coisa, aonde que eu aprendi que é ok viver isso? Como é que eu atraí isso? Aonde na minha energia eu chamei isso? Porque é assim que funciona. Se nós somos responsáveis pela nossa vida, como é que eu faço, então, para mudar coisas que eu quero mudar? Se eu estou ganhando pouco, como é que eu faço para, na minha energia, aceitar prosperidade? Se eu não estou namorando alguém e sendo feliz no amor, como é que eu faço para encontrar essa pessoa? E é aí que a gente vai fazer. Então, olha só, eu quero mostrar agora para vocês, essa foi uma ideia geral do IFT, da energia, porque não adianta falar de IFT se você não conhece bem essa questão da energia, dos campos energéticos. Agora eu quero te falar dos pontos do IFT, que é assim, ó. O IFT tem, como eu disse, não é o IFT, né? É a medicina chinesa, são os meridianos da medicina chinesa, e o IFT só pegou alguns pontos, mas nós temos muitos pontos pelo corpo inteiro. Nós temos centenas, milhares de pontos no corpo inteiro, que eles até colocam agulha no ouvido, nas pernas, nos pés, nos braços, nas mãos, no corpo inteiro. Só que no IFT a gente vai usar sempre os mesmos pontos, sempre na mesma ordem, que é para facilitar. Então, olha só. E aí, escreva lá, e se você não quiser escrever, não tem problema, que no meu site você vai encontrar esses pontos e a gente vai falar deles, você vai saber deles com certeza. Ponto do karatê. O ponto do karatê, ele é chamado ponto do karatê porque é aquele que bate e quebra o tijolo, né, no karatê, que é o que bate. Esse ponto, eu poderia passar 1 hora só falando dele, porque ele é comprovado que quando a gente massageia esse lado da nossa mão, no ponto do karatê, é comprovado que manda sinais para o nosso, calmantes para o nosso sistema neurológico. E tem uma coisa que eu vou falar para você, que eu aprendi com a Lindsay Kane, ela é uma Master de EFT. Ela, sempre que ela vai começar a atender alguém, um cliente novo, ela pede para o cliente dela bater os 2 pontos juntos, assim, por 20 segundos toda hora. E quando eu tinha a minha dor de cabeça, aquela dor de cabeça antiga, que eu não sei porque que aqui eu estou falando a minha dor de cabeça, eu batia toda hora. Então, e como é que é? Isso nem é a rodada de EFT, é só você mandar um sinal que está tudo bem. Sabe quando você passa a mão no cachorro e fala assim, está tudo bem, o cachorro está aflito, você fala, está tudo bem? É aqui, é esse o nosso ponto que a gente bate e que a gente está mandando um sinal que está tudo bem. Eu estou dirigindo, eu bato no volante, às vezes eu bato em cima da mesa, eu estou sempre dando um sinal para mim de que está tudo bem, que é o nosso ponto do karatê. Na rodada de EFT, a gente sempre começa no nosso ponto de karatê. Porque esse ponto de karatê, ele é onde a gente faz as pazes com o problema. Então, a gente sempre fala do problema e, apesar dele, eu me amo e me aceito. Sempre a gente começa dessa forma. Então, esse é um dos pontos principais, sempre o ponto que a gente começa, o ponto do karatê. E a ordem é sempre a mesma, e é super fácil. Começa na sobrancelha, o ponto aqui, aonde começa a sobrancelha, esse é o nosso ponto. Você pode bater do lado direito, você pode bater do lado esquerdo, você pode bater dos 2 lados juntos, você pode alternar, você pode massagear, não tem certo e errado. Quando eu tinha muita dor de cabeça, bater no ponto me doía. Então, eu só segurava o ponto, que também resolve, tá? Às vezes, só um toque lento já resolve. Então, sobrancelha, lado do olho, não é aqui atrás, mas é aqui no osso, bem do lado do olho. É bem aqui, ó.
do lado do olho. Embaixo do olho, ele é no osso que acompanha o olho. Ele não é aqui. Às vezes eu vejo gente fazendo IFT e batendo aqui. Eu falo, meu Deus do céu, não é aqui o nosso ponto certo. É aqui. E esse é um dos meus pontos favoritos. É o ponto do estômago. Eu não sei todos eles de cabeça, às vezes eu me confundo, mas esse aqui eu sei bem. E também a gente nem precisa saber o ponto, porque eles todos trabalham em conjunto. Umas 7 batidinhas, 8, 9, quantas você quiser já tá bom. Esse ponto embaixo do nariz, entre o nariz e a boca, é o outro. O outro é no queixo. O outro ponto é o colarinho. E é assim, ó. Uma coisa que eu sempre falo, porque ele é mais ou menos, você vem aqui no meio, desce uns 4 dedos, e aí uns 4 dedos para o lado. É um lugar super sensível. A gente tem um ponto aqui super sensível. Como a gente quer fazer certo e não quer bater no ponto errado, eu bato com a minha mão aberta. Porque se eu não estiver exatamente lá, eu estou vibrando a parte inteira. E só da gente já estar fazendo isso, a gente já está batendo no nosso campo de energia. Para quem está vindo a primeira vez, a Fernanda está dizendo que o ponto do Karatê vai ser muito útil para você. Fernanda, eu tenho certeza. Esse ponto do Karatê, ele tranquiliza demais. E só da gente estar batendo neles, e só de eu estar batendo, eu já estou começando a sentir na minha energia a mudança. O outro ponto que a gente vai fazer sempre na mesma ordem, certo? É embaixo do braço. Para a mulher, é bem aqui do lado do peito, onde fica o sutiã. É mais ou menos uns 4 dedos abaixo da axila, que fica bem aqui do lado do sutiã. E aqui bem embaixo. Você pode abraçar que nem macaco, aí faz assim. Pode bater um lado só, pode fazer assim, não interessa. O importante é bater do lado. E coloca a mãozona lá e bate mesmo. Eu vivo fazendo isso. Respira fundo quando você estiver fazendo. E o nosso último ponto que a gente vai estar usando é no topo da cabeça, bem em cima no topo da cabeça. Essa é a sequência. Eu quero fazer de novo com vocês a sequência, quero até que você me acompanhe, e depois eu quero falar de 2 pontos que são legais e que alguns profissionais usam. Então, olha só, sempre a gente vai começar Karatê, sobrancelha, lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, colarinho, embaixo da axila e topo da cabeça. Uau, adoro. Tem mais uma coisa? Exatamente, tem mais pontos e a Marilda está falando. Olha só, tem vários outros pontos. Eu quero falar 2 e mais os dos dedos. Tem um que o Gary Craig ele usava bem no comecinho, o gamut, que é o que eu acho que é o Timor, né? Que fica entre o dedinho, esses 2, bem aqui no meio. Só que hoje em dia ninguém mais usa esse ponto. Um é aqui no pulso de dentro, porque ele pega todos os meridianos que correm pelo braço. Muitos profissionais usam esse ponto. E o outro ponto que eu adoro é tipo doim. O outro ponto que eu adoro é embaixo do peito, bem embaixo do peito. Então, quando termina, ali na costela, é super detox, é super desintoxica, porque é ligado ao kidney, que é o rim, se eu não me engano, certo? Então, são esses os pontos, embaixo do peito, que alguns profissionais usam, e às vezes eu vou lá e eu uso, e na semana que vem a gente vai usar em algumas batidas, e aqui dentro. Tem gente que aperta o pulso para pegar todos eles,
A Daiane faz. Que ótimo. Não sei se você está falando comigo. E o dos dedos. Olha só. Quando eu estou muito tensa, eu aperto a ponta dos meus dedos. O dedinho pequenininho, ele é o coração. Então, sempre que a gente aperta aqui, a gente está jogando com a energia positivamente do coração. A gente está falando oi com a energia do meridiano do coração. A gente não está tocando no coração, a gente está na energia do meridiano do coração. Faz sentido? Tá todo mundo junto? Quais os pontos que a gente vai usar? Só os que eu mostrei, começando sempre com o karatê. Mas eu queria falar desses outros pontos e eu acho, Marilda, que o Timor que você falou é aquele. Tem algumas coisas que eu aprendi tudo muito aqui, eu preciso ver sempre tradução porque às vezes para mim fica engraçado traduzir. Aliás, eu vou falar uma coisa honestamente, não é frescura, é verdade. Eu comecei a fazer isso só em inglês, só em inglês. No meu começo de português, eu ficava meio lenta, mas agora eu sou ótima. E a minha língua primeira e principal e melhor é o português, graças a Deus. Agora eu quero falar uma coisa que chama emprestando benefícios. Quando a gente faz o IFT, então vamos supor que na semana que vem eu quero convidar vocês, se quiserem ficar no vídeo comigo, para vocês fazerem o IFT comigo, certo? Então, nossa sala está cheia de gente. Vai ter um monte de gente me vendo e te vendo, falando da sua situação. Eu quero abrir sessões de IFT para todo mundo ver como é. O emprestando benefícios, o que acontece é o seguinte: a gente escreve o problema do jeito que a gente escreveu e a gente faz a rodada de FT repetindo o que a pessoa está falando. A gente desconecta do nosso problema e vai repetir a mesma frase que o outro está falando, mesmo que não seja esse o meu problema. Eu estou trabalhando a minha energia de qualquer forma. O Gary Craig, ele fez vários testes para ver. Lá em 1995 a gente está falando, e de lá para cá um monte de gente faz. Então, o que as pessoas fazem? Grupos de FT, você vai escrever o seu problema, só que a gente trabalha o problema de uma pessoa só. E todo mundo está batendo e fazendo com aquela pessoa só. Quando a gente sai, todo mundo, cada um da sua forma, limpou o campo energético. Eu mais gosto da energia. A energia da gente é muito sábia. Da mesma forma que a gente puxa, a gente libera. E é isso que eu quero fazer agora. Então, o que eu quero fazer com vocês? Uma rodada de EFT, que é para a gente colocar em prática o que nós vimos aqui falando de energia. E aí, a minha sugestão é, no próximo encontro de EFT, é a gente praticar cada vez mais e fazer cada vez mais. O que vocês acham? Estão gostando? Então, eu vou pegar um problema, não vou pegar o meu problema, vou pegar uma outra coisa. Então, como a gente falou de amor, certo? Eu vou pensar num problema assim, ó. Ele me abandonou. Então, não é verdade isso, eu estou pegando uma situação qualquer para ficar aqui com vocês e todo mundo vai fazer junto, repetindo o que eu estou falando, mas concentrando no seu problema, certo? Então, o que eu sinto hoje, quando eu penso que ele me abandonou? Eu sinto tristeza no coração. E eu vou pedir para você escrever num papel o que você sente, quais são os sentimentos que você tem quando você pensa nesse problema que você escreveu. O que você sente? E aonde? Aonde no seu corpo você sabe que você tem esse problema? Porque aí a gente está ficando super específico. Então, no caso da Maria,
o namorado abandonou e ela tem tristeza no coração. E de 0 a 10, a tristeza no coração dela é 10. Vamos fazer uma rodada? E eu estou adorando, Marilda. Eu acho que a gente tem que fazer sempre mesmo. Porque quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. E quanto é um fazendo, mudando o universo inteiro, deixando o universo num lugar melhor. Vamos lá, ó. Todo mundo junto, repetindo depois de mim a mesma coisa que eu estou falando, desconcentra do seu problema e agora repete comigo. Apesar dele ter me abandonado e eu ter muita tristeza no meu coração, mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar dessa tristeza no meu coração, ele me abandonou. Ele não tinha esse direito. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar dessa tristeza enorme no meu coração, ele não podia ter me abandonado. E ele me abandonou. E eu sofro. Mesmo assim, eu quero me amar. Eu quero me aceitar do jeito que eu sou. Ele me abandonou. E eu tenho muita tristeza no meu coração. Ele não tinha esse direito de me abandonar. Ele não podia ter me abandonado desse jeito. Eu tenho muita tristeza no meu coração. Essa tristeza está acabando comigo. Eu nem sei aonde colocar tanta tristeza. É muita tristeza no meu coração. Eu não merecia isso. Ele não podia ter feito isso comigo. Tristeza no meu coração. Tristeza no meu coração. Tristeza no meu coração quando eu lembro que ele me abandonou. Toda essa tristeza no meu coração. Toda essa tristeza no meu coração. Ele me abandonou. Ele me abandonou. Mas eu não vou me abandonar. Ele me abandonou. Mas eu não vou me abandonar. Ele me abandonou. Mas eu não vou me abandonar. Tristeza no meu coração. Toda essa tristeza no meu coração. Respira fundo. Vê o que você está sentindo. Normalmente, o sentimento muda, porque a pessoa começa a lembrar de outras coisas, começa a sentir outras coisas. Na verdade, eu comecei a sentir raiva, ao invés de tristeza. E eu até voltei a bater no meu ponto do karatê. Raiva, tristeza, raiva, tristeza, raiva, tristeza, raiva, tristeza. Sente como é que você está. Toma água.
O que eu vou pedir para você fazer? O que nós vamos fazer juntas por essa semana? Isso é um trato que a gente está fazendo. E quem estiver assistindo a gravação não tem problema. Pega depois, mas o importante é fazer. Porque uma coisa da IFT é a persistência. Quanto mais você fizer, mais resultado você vai ver. Eu vou pedir para você pegar essa situação que você trouxe de amor, de romance, porque é o que a gente está fazendo aqui, e descobrir momentos específicos que você aprendeu a estar aonde você está nesse momento, que é o que eu falei para você. Aonde que eu aprendi? Como é que eu atraí? Como é que eu atraí? E o que eu sinto em relação a isso? Porque olha só, o que já passou, ele me abandonou, é um fato, já foi, não vai mudar. O que vai mudar é o que eu sinto em relação ao fato. E quando muda o que eu sinto, o fato deixou de ser importante. Então, olha só, nós temos a dor que é humana, todo mundo que tem um romance corre o risco de ser abandonado, certo? Pode ser por morte, pode ser porque ele viu outra, pode ser porque ele não gostou, isso é humano. E isso acontece com qualquer pessoa. É impossível alguém não ter sido abandonada no romance numa vida inteira, só se nunca teve romance nenhum. E tem mulher que não quer ter romance pelo medo do abandono. Isso eu sei. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa situação, vai voltar atrás e vai lembrar de momentos específicos que a gente viveu, e a gente vai pensar no sentimento hoje, quando eu lembro daqueles momentos. E um momento bem específico. Pega o pior. Se é um abandono, qual foi o pior abandono? Se é uma rejeição, qual foi a pior rejeição? Veja a sua história, qual foi o pior tombo que eu levei? E aí, quais são os meus sentimentos hoje em relação a isso? E aí você vai fazer a sua rodada de EFT, colocando no começo, de 0 a 10, quanto você está sentindo, faz a rodada. Se tiver sentimentos diferentes, escreve os sentimentos diferentes, faz a rodada por uma semana. O que vocês acham? Combinado? O que vocês acharam? Eu vou dizer uma coisa. Amor não é teoria, é prática. Eu tenho falado isso a semana inteira. Energia não é teoria, é prática. A vida não é teoria, é prática. A gente pode aqui ficar falando, não adianta nada. É colocar em prática. Então, todas vocês que estão aqui, coloquem em prática os pontos que a gente colocou. No meu canal do YouTube, por favor, Miriam Kutcher, vai lá. Se você ainda não assina o meu canal do YouTube, por favor, vai lá e assina meu canal do YouTube. E eu tenho vídeos curtos, os pontos de FT, rodadas de FT, que o que você pode fazer? Tem bastante gente que fala assim, mas eu não sei o que falar, porque precisa de prática, certo? Não tem certo e errado. Vai lá, pega um vídeo meu de FT e escreve o seu problema, você já sabe qual é o problema, e segue comigo o vídeo. Vai fazendo junto. Você está colocando em prática. A tua energia vai transformar. E eu estou vendo aqui, ó, combinado, ótimo, ótimo, combinadíssimo. Eu acho que eu vou ficar meio perdida no começo, mas não custa tentar. Todo começo é ficar perdida mesmo. Seja bem-vinda, dê-se ao direito de ficar perdida, mas é a perdida mais deliciosa, porque você está dizendo sim à sua energia, sim à vida nova, e o mais legal, não tem certo e errado. Ninguém vai estar julgando você. Aliás, se você estivesse julgando, já faz lá os IFT. Eu me julgo o tempo inteiro. Eu não sou boa, eu não sou boa. Se eu não souber certo, nada tá bom. Eu sou perfeccionista. Já coloca tudo isso lá, porque você aprendeu em algum lugar. Não tem certo e errado, gente. Vamos jogar na vida, vamos fazer, vamos mudar, transformar. Obrigada pela participação de cada uma de vocês. Obrigada a cada um de vocês na minha vida. Obrigada por me inspirar, pelas mensagens que vocês me escrevem, pela presença de vocês, pelo silêncio de vocês, pela torcida de vocês, pela vida de vocês.
Eu digo que nós somos espelho um do outro. E eu atraí vocês até minha vida. Sejam bem-vindas e vamos nos melhorar. Que bom que a Janaína está super animada. Fiquem com Deus. Eu vou encerrar o nosso encontro e eu espero te encontrar quarta-feira que vem aqui no nosso encontro, na nossa sala virtual, e no sábado, dia 21, em São Paulo, ao vivo e a cores. Boa semana, muito IFT. Lembre-se, é prática, é persistência. Muito obrigada.